Fala aí, galera. Eu sou André Silveira, sou aluno da Unigran Rio. Estou me formando em licenciatura em matemática e venho trazer para vocês essa ferramenta que é uma ferramenta fantástica. Quando eu tive o primeiro contato com o Excel, eu não sabia o quanto de recursos que o Excel tem para ajudar no ensino da lógica proposicional, da lógica matemática, né? E interessante é que é possível se fazer vários testes lógicos com essa ferramenta, que torna o aprender da lógica proposicional algo bem funcional, né? A gente conseguir entender a lógica proposicional e os seus conectivos de uma forma prática, utilizar isso na prática, é fantástico. É abrir a mente para uma gama de oportunidades, porque o que se aprende na lógica proposicional, a gente consegue, dentro do Excel, estar aplicando esse conhecimento para a necessidade do nosso dia a dia, ok? Bom, então eu separei os operadores matemáticos, alguns testes lógicos que nós vamos fazer, tá? Deixa eu apagar esse aqui, que é para a gente poder fazer junto, tá? Os conectivos que a gente aprende na lógica proposicional e qual é a relação dos conectivos que a gente aprende com as funções existentes no Excel, ok? Então vamos lá. Os operadores matemáticos. Esses operadores matemáticos são operadores que a gente coloca dentro das células no Excel. Uma célula é um quadradinho desse aqui, ok? Então, por exemplo, o sinal de igual. O sinal de igual é igual ao que a gente escreve. Já o sinal de diferente, a gente tem que colocar um sinal de menor e um sinal de maior, um do lado do outro. E aí isso, para o Excel, significa diferente. O sinal de maior, maior que é maior, menor que é um sinal de menor. O sinal de maior ou igual a é maior e do lado do maior igual. E menor ou igual a, como se vê, né? Menor e do lado do menor igual. Perfeito? Pronto. Isso é uma premissa básica para que a gente possa estar imputando dados dentro do Excel. Perfeito? Toda vez que a gente vai escrever uma função dentro do Excel, é necessário que eu inicie essa função com um sinal de igual. É como se eu estivesse dando um comando para o Excel para ele entender, opa, ele vai começar a escrever uma função. Beleza? E daí, isso também funciona para os testes lógicos, porque se eu escrevo 10 igual a 5, como está ali do lado, ele não analisa, ele vai entender que isso daqui é um texto, perfeito? Mas se eu quero que ele avalie, que ele faça uma análise daquela situação, eu tenho que iniciar com sinal de igual. Bom, então a gente escreve igual a 10 igual a 5. Daí o Excel ele vai fazer a análise dessa proposição. Ele vai perguntar, ele vai se perguntar se realmente 10 é igual a 5, porque ele está entendendo que é uma função lógica. E daí quando eu aperto Enter, ele me traz um resultado que vai ser verdadeiro ou falso. A gente fazendo essa análise, a gente sabe que 10 não é igual a 5. Então o Excel, se ele estiver junto conosco fazendo essa análise, ele tem que trazer um resultado para nós falso, olha lá. Ele traz o resultado falso porque ele faz a análise. Ele entende que 10 não é igual a 5, ele entende que 10 é diferente de 5. Agora, se eu tivesse escrito aqui, né, olha só, se eu tivesse escrito assim, 10 diferente de 5, ele tem que trazer para mim um resultado lógico verdadeiro, e ele traz, porque 10 realmente é diferente de 5, percebe? Agora, igual a 10 igual a 5, é falso. Agora, se eu faço a proposição de baixo, 20 vezes 5 igual a 100. 20 vezes 5 é 100, então ele tem que trazer um resultado verdadeiro. Olha lá, é verdadeiro. E o de baixo, 6 vezes 8 diferente, olha lá, de 5 mais 4. Esqueceu igual, ou seja, ele não fez a verificação. Ah lá, ok? Então, aqui já começa assim a brilhar os olhos, porque se o Excel consegue fazer por si só uma análise lógica,
Aí eu consigo usar isso aqui para algumas coisas. Ele não faz só análise de ele não faz só análise de números, ele faz análise, por exemplo, de texto. Quer ver? Ó? Eu escrevo assim, ó, aqui André, tá? E eu escrevo aqui André. Tá? Eu escrevi igualzinho, certo? E aí eu vou dizer assim, André igual a André. Ele vai analisar os dois, ele vai ver se é igual. Se for igual, ele vai trazer um resultado verdadeiro. Se aqui eu escrever Felipe, aquele campo ali verdadeiro, ele tem que mudar para falso, perceberam? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho dos conectivos lógicos e a relação que existe entre eles e o Excel, ok? Bom, o não, que é a negação de uma proposição, o e, que é uma conjunção, o ou, que é uma disjunção, o x-ou, que é uma disjunção exclusiva, o se então e o se somente se, beleza? E aqui nós temos as funções lógicas presentes no Excel que estão relacionadas com esses conectivos lógicos que a gente aprende na lógica proposicional. Desculpa, perdoe. Somente aqui, nesse aqui é que existe uma palavrinha diferente que é or, que ele vem do inglês, né? Assim, pessoal, é importante vocês saberem que dependendo da linguagem que está sendo utilizada no Excel, a língua do Excel, essas funções modificam, tá? Só ter essa atenção para quando for fazer ou quando for utilizar, qual que é a linguagem do Excel, ok? Bom, então aqui vamos brincar um pouquinho, tá? O que eu vou fazer? Vou chamar a função não, tá? Abro parênteses. E eu vou puxar esse valor aqui, lógico, que ele trouxe para mim como falso, e ele tem que, a negação do falso é o verdadeiro, ok? Ele tem que trazer para mim um resultado verdadeiro, perceberam? E ele traz o resultado verdadeiro. Bom, pessoal, então, agora o que a gente vai fazer? Agora nós vamos construir as tabelas verdades desses conectivos lógicos, levando em consideração as referências que são as funções que existem no Excel, beleza? Então tá, eu criei aqui, ó, as tabelinhas já, né, com as proposições, e nós vamos colocar as funções do Excel nessa tabela verdade para ver qual é o resultado que ela traz. Então vamos lá. Primeira negação. Então eu tenho que escrever igual, não, abro parênteses, o valor lógico, tu vê que aparece ali, ó, não entre parênteses lógico, ou seja, ele está fazendo uma negação de um valor lógico. Que valor lógico é esse? É o valor que eu escolher, a célula que eu escolher. E aí eu fecho o parêntese. Beleza? E ele traz a negação do verdadeiro é falso. Igualmente, o de baixo, igual a não, abre parênteses, o valor lógico é o falso. E ele vai trazer um valor lógico verdadeiro. Perceberam? Então é isso que a função do Excel ele faz. Ele traduz na prática, ó, o conhecimento adquirido dos conectivos lógicos. Vamos ver agora para a conjunção, o e. Então olha aqui, ó, igual a e, abre parêntese, primeiro fator lógico, segundo fator lógico. E o legal é que eu posso fazer assim, ó, Ctrl C e Ctrl V. Olha lá. Perceberam? Porque a conjunção ela diz, né, que quando duas proposições são verdadeiras, o valor lógico é verdadeiro. Se uma das proposições é falsa ou as duas são falsas, o valor lógico ele vai ser falso. Na disjunção ele vai dizer, quando uma for verdadeira, apenas uma for verdadeira, a proposição vai ser verdadeira. Se as duas forem falsas, aí ela vai ser falsa. Então é para a gente ter aqui, ó, verdadeiro, 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 falso. Como é que a gente faz? Igual ou, abre parênteses, ponto e vírgula, não pode esquecer do ponto e vírgula, fecha parênteses. Olha lá, verdadeiro. E quando eu dou um Ctrl C, copio e colo. Olha lá. Perceberam? Agora, a disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva é aquela que tira quando as duas são verdadeiras.
igual a x OR, que é a disjunção exclusiva, o valor lógico 1 e o valor lógico 2, fecha parênteses. Olha lá, perceberam? Na disjunção exclusiva, ela diz que ela só vai ser verdadeira quando ela tiver um valor verdadeiro e o outro falso. Se eu tiver as duas verdadeiras ou as duas falsas, ela traz um resultado falso. Perfeito? Bom, vamos trabalhar então a condicional agora. A condicional, a função da condicional é igual se a primeira proposição, então a segunda proposição, se não verdadeiro. Essa é da condicional. E aí eu faço um Ctrl+C e um Ctrl+V. Olha lá. Ele traz exatamente a tabela verdade da condicional. Percebe? Ó. E vamos ver a bicondicional. A bicondicional eu tenho igual se... Aí eu digo assim para ele. Se a primeira proposição for igual à segunda proposição, ponto e vírgula, então verdadeiro, se não falso. E eu copio e colo para as outras. Viram aí? É isso, gente. Bom, a partir desse momento, a gente tem uma ferramenta fantástica na mão, que é o Excel. Nós temos conhecimento adquirido da lógica proposicional e das funções pré-existentes, pré-definidas no Excel para a lógica proposicional. E esses recursos, eles podem ser utilizados no nosso dia a dia. Eu vou finalizar esse vídeo agora. E o próximo vídeo, eu vou trazer para vocês um exemplo prático de um boletim escolar, que é algo que é muito utilizado por nós professores, né? Todo feito em Excel e baseado em lógica proposicional, ok? Obrigado, pessoal. Um grande abraço aí, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.